Povo de Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Sim ou não? Mas sim mesmo? De coração? Então aplauda Jesus bem forte, vamos ver. Mão no alto, mais alto, ó. Aleluia. Graças a Jesus que você está bem. Graças a Jesus que nós estamos bem. Claro que cada um de nós temos os nossos desafios, não é verdade? Temos as nossas lutas, mas isso não tira em nada a presença de Jesus da nossa vida e do nosso coração. Aliás, é por causa dele que a gente vai vencendo, dia após dia, momento após momento. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, poder reencontrar vários irmãos e irmãs que nós já conhecemos há um bom tempo, e é uma alegria imensa ver que tem muitas pessoas que eu não conheço. Eu fico feliz, viu, pastor Tiago, Nayeli, pastora Kelly. Significa que Deus está trazendo gente nova para servi-lo, para servir a Ele. Servir Ele. Você está aqui para servir Jesus, não é? E pelo fato de você escolher esse lugar, essa família, essa igreja na cidade, para servir Jesus junto com ela e através dela, a alegria do nosso coração é muito grande por isso. E é uma escolha muito boa, viu? Não está sendo bom? Uma bênção? Apesar do Tiago, não está sendo bom? Hã? Homem de Deus. Agradeça a Deus por vocês terem um pastor como o pastor Tiago. Ele e a Nayeli é um casal muito precioso. Sempre foram, viu? Mesmo antes de ser pastor. Ele é maluquinho faz tempo. Faz tempo, não é de agora que ele é assim, maluquinho de Jesus, vocês me entenderam, né? Um pastor jovem, dinâmico, que busca a unção do Espírito Santo, criatividade divina, estratégias espirituais do Senhor e da palavra, para edificar uma igreja que faça muita diferença na vida das pessoas, na vida da cidade e na vida de cidades e também de nações, para a glória de Deus. Por isso eu glorifico a Deus pelo pastor Tiago, a Nayeli, esse casal pastoral que serve ao Senhor com tanta intensidade aqui nessa cidade, amando vocês, cuidando de vocês, abençoando vocês e dando em Cristo uma direção poderosa para vocês serem uma igreja de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Eu quero dizer que domingo passado a igreja ela teve duas celebrações muito importantes. Uma celebração é a celebração do coração aquecido. O Brasil todo procurou celebrar depois de 21 dias de jejum e oração pela igreja, pelo Brasil, pelos desafios que nós temos enfrentado como denominação no Brasil, mas também nós celebramos como igreja cristã, dia 24
não é uma celebração que a maioria das igrejas fazem festa. Como o povo de Israel, algumas celebrações, eles fazem muita festa, para relembrar o que Deus fizera na sua jornada, na sua história. Mas a igreja cristã nem sempre celebra algumas coisas. Vocês lembram o que celebramos também como igreja cristã, domingo passado? Alguém lembra? Eu já ouvi aí, pode falar mais alto. Pentecostes. Mas eu não quero falar do Pentecoste como uma celebração litúrgica, como uma lembrança que a igreja cristã tem, quando tem. Mesmo porque sem lembrar desta celebração do Pentecoste na igreja cristã, eu acredito que há igrejas locais que celebram muito o Pentecostes, mas às vezes não sabe que tem a ver com essa celebração da igreja cristã. Porque todas as vezes que nós meditamos e refletimos na pessoa do Espírito Santo, todas as vezes que nós buscamos batismo no Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, nós estamos falando de Pentecostes. Todas as vezes que nós buscamos renovação espiritual, todas as vezes que buscamos avivamento, quem tem buscado aqui avivamento para a sua vida? Levante a mão, diga um amém. Amém, eu estou. Eu oro por avivamento no nosso meio, na nossa igreja, há uns 45 anos. Desde o dia que eu tive a minha experiência de batismo no Espírito Santo e de avivamento espiritual, ou de reavivamento espiritual, que foi uma experiência muito poderosa, eu nunca mais parei de orar por avivamento, de buscar avivamento. E todas as igrejas locais que eu pastoreei, eu sempre orei muito para Deus levar aquela igreja a um grande avivamento, a um avivamento espiritual real, profundo, poderoso. Tudo isso tem a ver com Pentecostes. E onde é que fala de Pentecostes na Bíblia? Especificamente sobre esta celebração que eu estou falando. Onde é que fala? Atos capítulo 2. Mas da mesma forma, a pessoa do Espírito Santo, ela está de Gênesis a Apocalipse na Bíblia, porque é parte da Trindade, é Pai, Filho, Espírito Santo. E desde Gênesis 1:1, o Espírito Santo já pairava sobre a face da terra, e tudo aquilo que Deus já fizera lá em Gênesis 1, 2 e 3, lá estava o Pentecostes, a pessoa do Espírito Santo, agindo ali. Abra sua Bíblia em Atos 2. E eu trago esta palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, também por um motivo. Essa igreja completa 60 anos de vida, de missão, de discipulado, de busca do Espírito Santo, de dependência do Espírito Santo, de serviço cristão, de testemunho da fé, aqui nessa cidade há 60 anos.
Porque toda a igreja, quando ela inicia, só pode ser obra do Espírito Santo. Uma igreja, quando ela é plantada, quando ela inicia em algum lugar, é obra do Espírito Santo. Porque é próprio do Espírito Santo atuar no mundo para que vidas sejam salvas. E quando a igreja veio para essa cidade, ela veio pelo Espírito Santo para salvar a gente nessa cidade, para que vidas nessa cidade fossem salvas. Então eu diria que essa igreja começou com o agir do Pentecoste, com o agir do Espírito Santo. E o fato dela, mesmo passando nesses 60 anos, por lutas, por algumas crises, dificuldades, aqui e ali, numa área ou outra, a igreja está de pé. Você está aqui. E aqui temos pessoas, talvez daquela época, não sei quantos, e tem muitas pessoas desses últimos anos, esses últimos 10 anos. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo nessa igreja. O Espírito Santo está movendo nesse lugar. O Espírito Santo já tem convencido muita gente a experimentar Jesus, a conhecer Jesus e estar aqui junto com essa família. Isso é obra do Espírito Santo. Não é obra de ninguém mais, senão do Espírito Santo, através de você, através de cada irmão, de cada irmã, que é um discípulo e uma discípula de Jesus Cristo, sob a ação do Espírito Santo. Portanto, Pentecostes, e eu gostaria que você, quando lembrar dessa palavra, não é uma coisa estranha. Está falando de Atos capítulo 2. Pentecostes é a descida, é o cumprimento da promessa do Pai e do Filho para a igreja. Pentecostes é o cumprimento das promessas do Pai e do Filho para você. O Pai e o Filho planejou, projetou, em algum momento, e o momento foi aqui em Atos 2, enviar o Espírito Santo para estar para sempre com você. Deus transforma você de criatura em filho, e faz do filho, filha, um discípulo e uma discípula de Jesus Cristo. E Ele não deixa órfão esse filho, filha, esse discípulo, discípula na terra, aqui em Presidente Epitácio. Ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo para viver nesse discípulo, para morar nesse filho, para que ele consiga se manter filho e discípulo e cumprir todo o propósito que eu tenho para ele a partir de Presidente Epitácio. Então o Pentecoste é a obra do Pai e do Filho a favor da minha vida e da sua vida, para que a gente consiga cumprir o propósito que Ele tem para nós, no tempo que Ele está nos dando, que é agora, que é hoje. Você, quando lê Atos 2, então você vê aqui o início da igreja, é o princípio da igreja cristã.
momentos antes Jesus subiu aos céus. E Ele mesmo tinha prometido: olha, eu vou para junto do Pai. E quando eu chegar lá, eu e o Pai vamos enviar o Espírito Santo para estar para sempre convosco, com você. Amém? Isso não é extraordinário? Isso não é fantástico? Isso é muito poderoso. O Espírito Santo viver em mim e em você. E como diz Jesus em João capítulo 7, 37, 38, fluirão do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E Jesus, quando disse isto num contexto de uma festa judaica, ele estava dizia isso com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber. Porque é promessa então do Pai e do Filho que eu e você não só receba a salvação por obra do Espírito que nos convence, não somente nos conduz ao arrependimento, a uma transformação, mas é desejo do Pai e do Filho que o Espírito Santo venha viver em você e não só ficar aí, mas que haja um fluir desse Espírito Santo a partir do seu coração, a partir do seu interior. Ou seja, uma explosão espiritual, ministerial, profética, que sai do teu interior, para você viver o que Deus tem para você e cumprir o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Então é possível que cada discípula, cada filho e filha de Deus de verdade, nascido de novo, convertido, tenha a possibilidade de viver isso de uma maneira extraordinária. Por que nós oramos por avivamento? Porque o avivamento é o despertar, é o praticar isso que eu estou falando a partir de João capítulo 7, 37, 38 e também em Atos capítulo 2, que é quando o Espírito Santo vem, te convence, você se arrepende, crê em Jesus, é batizado, se torna um discípulo, um filho, membro da igreja, mas tem ainda o poder do Espírito que vai te impulsionando cada dia mais, através do fruto do Espírito, através dos dons do Espírito, para que você viva com intensidade a sua fé, para que você desenvolva todo o seu potencial missionário e profético estabelecido por Jesus para a sua vida. Então viver o Pentecoste, viver Atos 2, é um avivamento muito poderoso que acontece conosco. E na história da nossa igreja, nós temos um missionário chamado Stanley Jones. Quem já ouviu falar? Stanley Jones foi um missionário metodista na Índia. Um médico, largou tudo e foi ser missionário e ganhar vidas. E uma das orações que ele fazia e pedia, ele já é falecido já há várias décadas, mas uma das orações que ele fazia, e nos seus livros a gente aprendeu, é que ele orava muito pela igreja metodista no mundo. E o que ele pedia? Um novo Pentecoste para a igreja metodista. Um novo Pentecoste. Um novo Atos capítulo 2 na igreja. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã,
que nós precisamos experimentar. Às vezes nós falamos e oramos, Deus faz de novo, nos referindo ao coração aquecido de João Wesley, do avivamento do século XVIII na Inglaterra. Mas é ótimo orarmos e buscarmos esse faz de novo, a partir de Wesley, porque Wesley e o movimento de avivamento experimentou Atos 2. E quando eu oro por corações aquecidos, quando eu busco aquecimento por meu próprio coração, na essência eu estou buscando Atos 2, que é o início, que é o princípio, que é ali revelado o propósito de Deus para a existência da igreja em todos os tempos, em todas as épocas. E agora aqui estamos nós. O que é que gerou e gera nos discípulos? Atos capítulo 2. Quero dizer 5 experiências de Atos 2. 5 experiências. Do que gerou o Pentecoste quando ele chegou. Primeiro, quando o Pentecoste chega, do versículo 1 ao versículo 4, nós percebemos que o que Deus estabeleceu ali é a continuidade da manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. É a continuidade. Olha alguns destaques do versículo 1 ao 4. Encheu a casa. Deus está em todo lugar. Sabe que esse lugar está cheio da presença de Deus? Sabe que a sua casa está cheia da presença de Deus? Amém? Cremos nisso? Mas não é essa fé e esse nível de presença que Atos 2 mostra para nós. Porque crer na existência e na presença de Deus em todo o universo, até o diabo crê. Mas Atos, esta é a revelação fantástica de Atos, que vai mostrando para nós a essência da descida do Espírito Santo para a igreja, para os discípulos e discípulas. Uma outra expressão, pousou uma chama sobre cada um deles. Percebe? É diferente, Deus está nesse lugar. Lá estava o povo reunido e aguardando e na expectativa da descida da promessa, do cumprimento da promessa, da descida do Espírito Santo. O povo estava lá reunido como nós estamos aqui. Primeiro, o lugar encheu da presença de Deus, mas mais do que o lugar, cada cabeça tinha fogo. Cada cabeça tinha fogo. Meu irmão, minha irmã, você pode dizer que tem um fogo sobre a sua cabeça? Mas eu diria que é mais do que um fogo sobre a sua cabeça. Porque a descida do Espírito Santo veio para causar mais. Estamos falando das manifestações que o olho viu, externa, percepções, sentimentos. Mas olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí há uma diferença extraordinária na descida do Espírito Santo. Aqui Deus estabelece
o ministério do Espírito Santo e o lugar do Espírito Santo, como objetivo divino para capacitar, para ungir, para estabelecer a igreja dele na terra. Uma igreja família, uma igreja exército, uma igreja povo de Deus, incendiados pela presença do Espírito Santo, não por um sentimento, ou por uma visão externa, ou por sentir que Deus está neste lugar. Já é uma bênção sentir que Deus está aqui nesse lugar, já é uma bênção ver um fogo sobre a sua cabeça, mas bênção maior é quando você sente aí no seu espírito, no seu coração: estou me enchendo do Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo. E eu digo, meu irmão, minha irmã, quando esta realidade espiritual vem sobre nós, não tem como a gente não se tornar um filho legítimo de Deus, não tem como nós não nos tornarmos um discípulo verdadeiro, seguidores de Jesus Cristo. Não tem como, e não tem como não sermos inundados por realidades espirituais extraordinárias. Você não vai sentir só alegria porque o pecado foi tirado, porque o pecado foi extirpado da sua alma, do seu coração, não somente porque você se tornou um novo homem e uma nova mulher, mas vai começar a brotar fruto do Espírito: alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, vai fluindo do teu coração, resultado da habitação do Espírito Santo. Muito mais do que isso, você vai vendo o teu caráter transformado, você vai vendo dons espirituais, ministérios sendo revelado ao teu coração, para você ser uma bênção no corpo, os instrumentos de edificação na igreja que está nascendo, ou na igreja que está se avivando para a glória de Deus. É esta realidade a qual nós buscamos quando falamos faz de novo, quando nós oramos por avivamento. É esse fluir, é essa presença extraordinária do Espírito Santo na nossa vida, que gera verdadeiramente uma mudança radical na nossa vida, na nossa história. Nós estamos falando de Pentecostes, Atos 2, descida do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Está aí do 1 ao 4. Sabe o que é isso? Desde o começo, Deus mandou o Espírito Santo para habitar na tua vida. Amém? Mas não é para você controlá-lo, não é para mim limitá-lo, não é para mim ficar dizendo o que ele tem que fazer, e dizendo para ele o que é certo, o que é errado, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu sinto, o que eu não sinto. Porque desde o começo, o Espírito Santo veio habitar em nós, para ser soberano, para ser soberano sobre a nossa vida. Por que você acha que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele já tinha escrito aos Coríntios, dizendo que nós somos templos, que o Espírito habita em nós? Depois ele diz: olha, vocês precisam se encher do Espírito Santo, você deixar. E aí, meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender com o nosso Senhor. Sabe que Jesus, para ensinar a igreja a ser igreja,
ele se submeteu ao Espírito Santo, mesmo sendo Deus. No batismo ele recebe o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo o levou para o deserto. O Espírito Santo o trouxe. E era o Espírito Santo que fazia a obra através de Jesus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas ele viveu cheio do Espírito Santo o tempo todo. Como é que vai pecar um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo? Sabe por que nós pecamos muitas vezes? Porque nós tiramos o controle do Espírito Santo e assumimos o controle em algum momento, em alguma área, e às vezes pecamos. Por isso que é fantástico sermos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando um discípulo e um filho de verdade peca, o Espírito Santo logo convence. Aí ele logo já confessa, abandona. E ele vai se libertando da carne e vai se enchendo do Espírito. Então ele é soberano. O avivamento traz de volta a soberania do Espírito sobre a igreja. E aí, dentro do contexto aqui do Pentecoste, o ministério do Espírito Santo não é realizar só essa obra na minha e na sua vida. Em segundo lugar, o que acontece aqui em Atos capítulo 2? Aqui brota, já havia no Antigo Testamento, pregadores, homens e mulheres que entregavam mensagens poderosas, proféticas. E no Novo Testamento, é com a vinda do Espírito Santo, depois de Jesus, é que começa a brotar ministério da palavra poderosa. Começa aqui, no Pentecoste, começa aqui na descida do Espírito Santo. E no versículo 14 a 36, você vai ver no versículo 11, falando ali que o apóstolo Pedro, depois que ele recebe, é cheio do Espírito Santo, ele cria coragem, se levanta e entrega aqui uma palavra poderosíssima. Poderosíssima. Mas não só ele. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, diz que cada nação que lá estava ouvia falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Ministério da palavra poderosa. O que essa mensagem de Pedro fala para nós? Que a palavra precisa ser anunciada. E a palavra precisa ser anunciada através de cada discípulo e discípula. É muito bom ter excelentes pregadores. Eu gosto de ouvir excelentes pregadores. Eu sou edificado e abençoado por bons pregadores. Mas melhor do que bons pregadores é quando nós entendemos que cada discípulo e discípula de Jesus Cristo, também pelo poder do Espírito, tem uma palavra poderosa para entregar para as pessoas. Cada discípulo e discípula tem uma palavra poderosa para entregar para as pessoas. Isso é obra do Pentecoste, isso é obra da descida do Espírito Santo.
E diz que a partir aqui da descida do Espírito Santo, que eles foram empoderados por uma palavra das grandezas de Deus, eles saíram pelas nações, anunciando as grandezas de Deus. Fala do conteúdo da nossa mensagem. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós pronunciamos no louvor, fora do louvor, palavras, enfim, nós afirmamos e continuaremos a afirmar que Deus é maravilhoso, que Deus é cheio de graça, que Deus é poderoso, que Deus liberta, que Deus cura, que a nossa esperança está nele, a nossa salvação, a vida eterna, o nosso perdão, a vida nova em Deus, a provisão em Deus, há 8.000 promessas desse Deus extraordinário a favor do ser humano, e nós podemos dizer isso para as pessoas. É a mensagem da descida do Espírito Santo, inaugura a igreja, capacitando cada discípulo, cada discípula a pregar a palavra de maneira poderosa. E você que é cheio do Espírito Santo, não tenha medo, pregue a palavra com coragem, fala das grandezas de Deus para quem estiver perto de você, quer acreditem ou não, quer zombem ou não. Quando Pedro se levanta, ungido pelo Espírito Santo, aquela palavra liberada com poder, o que a gente encontra aqui nesses versículos? Alguns não entendiam, e outros zombavam. Mas quando você está cheio do Espírito, meu irmão, minha irmã, não importa se alguém vai criticar, não importa se alguém vai fazer zombaria, você cheio do Espírito Santo, você prega do mesmo jeito, com a mesma autoridade. Foi o que Pedro fez. Ninguém parou aquele homem. Não foram os que não entendiam, não foram os zombadores, não, ele prosseguiu. Mas olha, o Espírito Santo é muito poderoso. A palavra precisa ser fundamentada nas Escrituras. A gente vê que toda palavra precisa ser baseada na Bíblia. E ali Pedro, ele começa a pregar, e ele começa a citar as Escrituras. Ele começa a dizer: o que está acontecendo aqui, gente, não é fruto da nossa cabeça, não. Está escrito lá em Joel, está escrito nos Salmos, está escrito em Isaías. É promessas que está se cumprindo aqui agora. Escritura como conteúdo da mensagem poderosa. Você tem a Bíblia para aprender e pregar. Toda pregação se fundamenta em Jesus Cristo. É isso que a gente vê aqui, o versículo 32 e 36. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E o versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Toda mensagem que você liberar, discípulo e discípula, individualmente, na célula, para o vizinho, para o amigo de trabalho, olha, libera, fala da palavra, fala das grandezas de Deus, e fala de Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo, Ele é a essência, o fundamento da tua palavra.
do teu testemunho, do seu exemplo. Não esqueça da centralidade de Jesus na sua mensagem. A mensagem divina precisa gerar uma pergunta nos ouvintes, que é o que o sermão de Pedro faz aqui. Qual a pergunta que gerou? Alguém lembra aí? Eu espero que alguns, no final da minha palavra, em nome de Jesus, você faça uma pergunta, como eles fizeram. E agora, o que eu faço? O que eu faço com essa palavra? O que eu tenho que fazer agora? É o que eles perguntaram. E aí, meu irmão, minha irmã, o mensageiro precisa responder a pergunta com muita graça. O versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, para nós, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele tem nos chamado hoje, olha aí, depois de tanto tempo. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha o poder da pregação sob a unção do Espírito. Ore bastante e se encha do Espírito Santo, e depois pregue. Essa tem sido a minha oração, sempre. Mas essa mensagem é para mim e para você, é para todos nós, porque Deus não chamou apenas alguns sacerdotes, como no Antigo Testamento. Deus nos chamou como reino de sacerdotes. Todos nós podemos ministrar ao Senhor, e ministrar em nome do Senhor a palavra da salvação, a palavra da cura, a palavra poderosa de Deus. Então, no início da igreja, o Espírito Santo levanta uma igreja que prega com poder. E um único sermão, quase 3.000 vidas se converteram. Mas aquela igreja se espalhou, e tantas outras, milhares se converteram em muitas nações. Resultado da experiência da descida do Espírito Santo. Que obra maravilhosa. Quando oramos por avivamento, nós oramos para que os discípulos e as discípulas se tornem pregadores poderosos nas mãos de Deus, corajosos, intrépidos, estratégicos, proféticos, para anunciar as grandezas de Deus, para falar do poder de Deus, do amor de Deus para as pessoas, para esse mundo que jaz no maligno. O mundo precisa ouvir a palavra, e uma palavra poderosa. E o discípulo que está cheio do Espírito, ele já tem essa palavra. Porque um discípulo cheio do Espírito ama a palavra, estuda a palavra, lê a palavra, memoriza a palavra, prepara a palavra e anuncia a palavra. Todos os discípulos, não é uma meia dúzia. Temos que estar pronto para pregar. Já dizia John Wesley. Todo metodista tem que estar pronto para pregar.
Mas não é pregar qualquer coisa, e nem de qualquer jeito. É pregar cheio do Espírito Santo, uma palavra poderosa. E se é da palavra de Deus da Bíblia, ela é poderosa. Se for cheia do Espírito Santo, vai cumprir o propósito, e ela não vai voltar vazia. Quem está entendendo e crendo, diga amém. Amém, em nome de Jesus. Se você já é tudo isso que eu tenho te falado em nome do Senhor, eu digo para você: continua, porque tem mais ainda. Esse texto, em quarto lugar, em terceiro lugar, Atos 2, de 5 a 12, há algo extraordinário aqui, igreja, que é a comunicação do Evangelho para todas as nações. Guarde o que eu vou te dizer. Toda igreja que experimenta avivamento, toda igreja local, toda denominação, todo movimento que é avivamento genuíno do Senhor, uma das características, um dos sinais, é de que esta igreja, ela tem a visão de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Presidente Epitácio, como em todo o Brasil, América Latina e até os confins da terra. Não adianta. Se o avivamento não gerar essa visão, aqui, ali e lá, até os confins da terra, ainda não é o avivamento gerado pelo Espírito Santo, de forma plena. Pode ser que ainda vai chegar isso, mas precisa chegar se é um avivamento genuíno. Judeus de todas as nações debaixo do céu, diz o versículo 5, fala exatamente da abrangência da igreja que recebe o poder do Espírito Santo. Qual que é a abrangência da igreja metodista em Epitácio? Qual é a abrangência? A abrangência é até os confins da terra. Está estabelecido por Deus na descida do Espírito Santo, que é confirmado por Mateus 28, na grande comissão, Marcos 16, e por aí vai. O pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho a toda criatura, é próprio do coração de Deus. E o que o Espírito Santo faz é gerar igrejas segundo o coração de Deus. Deus ama as nações, e Deus quer invadir as nações. Por isso, uma igreja vazia do Espírito Santo, ela não sai nem do lugar que ela está, ela não atravessa nem a rua. Quando ela é vazia do Espírito Santo, ela não se importa com ninguém, com nada, a não ser consigo mesma. Mas quando ela é visitada pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem com poder sobre ela, ela não só atravessa a rua, mas ela vai querer alcançar o bairro, a cidade, as cidades vizinhas, as nações, os povos, vai querer gerar lideranças, enviar missionários, sustentar missionários, orar por missões, investir em missões, porque isso é próprio do Pentecoste. Isso é próprio do Espírito Santo. E em quarto lugar, Atos 2:41. Olha que extraordinário. O que o Espírito Santo apronta, gente?
quando Ele assume mesmo o controle. Quando o Espírito Santo assume o controle, creia numa verdade, em mais uma verdade: haverá frutificação abundante. Haverá frutificação abundante. Deus não planta nenhum pé de fruta que Ele não espere que fique carregado. Tudo que Deus faz é bom, é produtivo, avança, cresce, se desenvolve e vai se tornando cada vez mais semelhante a Ele mesmo. Isso é próprio da obra de Deus pelo Espírito. Por isso, quando uma igreja ela se submete mesmo ao Espírito Santo, haverá uma frutificação abundante. O versículo 41: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Frutificação. Mas não é só frutificação em vidas que o Pentecoste e o poder do Espírito Santo faz na igreja, quando ela está no fogo do avivamento. 43a diz o seguinte: em cada alma havia temor. Há temor de Deus no coração das pessoas. Isso é fruto do Espírito, porque a falta de temor gera descompromisso com o propósito de Deus, com o reino de Deus, com a obra de Deus. Quando a gente teme a Deus pelo Espírito Santo, nós abraçamos o reino e a obra com prazer, com alegria, e buscamos o seu crescimento com entusiasmo. Isso é fruto do Espírito, temor. Mais ainda, 43b diz o seguinte: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Haverá e sempre há, em toda a igreja avivada, controlada pelo Espírito Santo, há uma abundância de milagres, de sinais, de prodígios, de obras extraordinárias no meio da igreja, e da igreja onde quer que ela chega. Porque por meio, não somente vemos na história da igreja cristã, de Atos dos Apóstolos, mas na história dos avivamentos, quando os discípulos, os filhos, os membros cheios do Espírito se propõem a ser usados por Deus, onde quer que estejam, eles serão usados para que sinais os acompanhem, para que prodígios aconteçam em seus ministérios. Obras extraordinárias vai acontecendo. Meu irmão, minha irmã, isso é frutificação. Não neutralize o poder de Deus na sua vida. 47, olha aqui. 47a diz que louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Isso é fruto. A igreja caiu na graça da cidade, porque está vendo nessa igreja a presença de Deus, o mover de Deus, a graça, o amor de Deus, as manifestações do poder de Deus. Está vendo que essa igreja existe para abençoar a cidade, para fruir na cidade.
para exalar na cidade o bom perfume de Cristo. E vai indo, essa igreja cai na simpatia do povo. E aí, meu irmão, uma coisa vai puxando outra. É por isso que o 47b vai dizer para nós: enquanto acontecia essas frutificações, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Além daqueles quase 3.000, a igreja frutificando com abundância, Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Ou seja, todo dia Deus vai usar alguém dessa igreja para que outro seja salvo. E aí, por isso, meu irmão, minha irmã, que eu diria para você, concluindo, e não esqueça, todo pregador tem 3 conclusões no mínimo. Primeira, a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem muitas marcas. Mas rapidamente, marcas de uma igreja que cumpre seu propósito no mundo: oração perseverante, uma igreja que ora. Isso é marca de uma igreja do avivamento, que está buscando avivamento e que está no avivamento. A marca é oração perseverante, antes, durante e depois da visitação do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Comunhão genuína, grupos pequenos nas casas, células, grupos de comunhão, interesse um pelo outro, doutrina boa, palavra boa. Isso é marca de uma igreja de avivamento. Não é qualquer ensino, não é qualquer palavra, porque é palavra de Deus pura. Isso é marca de uma igreja séria e avivada. Não negocia a boa doutrina. Cuidado mútuo é o que você vê no final do capítulo 2 de Atos. Aí um cuidando do outro, um ajudando o outro, um orando pelo outro, e todos fazendo a obra de Deus. Que igreja maravilhosa, com uma adoração contagiante, uma igreja cheia de coragem, e uma igreja que vai se multiplicando em todas as dimensões para a glória de Deus. São marcas de uma igreja que se enche do Espírito Santo, que está buscando e já vivendo avivamento. Essas marcas, meus irmãos e irmãs, elas são indiscutíveis do existir da igreja em qualquer lugar onde ela estiver. A igreja que não vivencia essas realidades de Atos 2, ela está longe do ideal estabelecido por Deus quando Ele enviou o Espírito Santo. E eu digo para nós, o Espírito Santo, Ele quer muito gerar essa igreja, como Ele gerou essa de Atos 2. Ele quer muito hoje gerar esta igreja. Os princípios são os mesmos, os valores são os mesmos, e Ele quer agir de tal forma na minha e na sua vida, para que os resultados imediatos, a médio e longo prazo, sejam também os mesmos. Porque depois de tudo que eles experimentaram aqui em Atos 2, essa realidade espiritual foi se espalhando pelas nações, e a igreja foi sendo plantada em muitas nações. Milhares e milhares de famílias alcançadas, cidades alcançadas,
Por isso que o avivamento do coração aquecido, desde do século XVIII até hoje, por causa do tempo, muitos cristãos e metodistas se encolheram. Mas mesmo assim, desde quando nascemos, principalmente a partir de 1738 até hoje, nós estamos em mais de 152 países como igreja metodista. Falando só da nossa metodista tradicional, fora as outras ramos do metodismo, nós somos em torno de 60 milhões de membros no mundo. Olha a abrangência do avivamento. Hoje em muitos lugares o metodismo morre, mas em vários outros o metodismo está buscando um novo Pentecoste. E aqui é um dos lugares. Epitácio é uma das igrejas que está dentro do movimento do Espírito e que está buscando um poder extraordinário através do enchimento do Espírito e do avivamento. Fica em pé se você crê no avivamento, quer o avivamento. E eu convido você para termos um momento de clamor para que o Pentecoste continue sendo derramado sobre este lugar, sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que este Pentecoste possa viver Atos 2. Já imaginou uma pregação? Não precisa ser do pastor Tiago nem do bispo, pode ser de qualquer um de vocês. Uma pregação sua em algum lugar, você colher ali centenas de vidas, Deus te usar para que vidas sejam salvas, que o Espírito leve vidas através de você ao arrependimento, à conversão, que o Espírito te use para que pessoas sejam transformadas e curadas pelo poder de Deus. Deus está nos chamando a ser essa igreja, e não vamos pôr limites, mas vamos buscar de coração aberto. Você quer ver esse Pentecoste? Você quer ver Atos 2 se cumprindo na sua vida e nessa igreja, na nossa quinta região, para a glória de Deus? Você que acredita, quer isso para a sua vida em primeiro lugar, vem aqui no altar para nós. Eu disse da pergunta: o que é que eu faço? Eles perguntaram para Pedro: o que é que eu faço? Pedro falou: se arrependam. E se você fizer essa pergunta: o que é que eu faço agora diante dessa palavra? Vem orar.